Fala, bro! Vamos começar aqui mais um episódio de Fala Brocast, nosso episódio número 45, e com um tema muito interessante, um pouco diferente. Vamos deixar aí, não só de falar de tecnologia, mas também falar de um dos recursos mais escassos que nós temos, que é o tempo, a gestão do tempo, a produtividade e como lidar aí com diversas tarefas. Então a gente... na área da tecnologia a gente sabe, são várias linguagens, muitos estudos, muitas tarefas, e como lidar com o tempo para manter aí uma rotina de alta performance, aproveitando cada dia, não só no trabalho, mas na família e tendo um equilíbrio aí, né, na sua vida. Então, nada mais, nada menos aí para poder bater esse papo com a gente, alguém que, além de trabalhar na área da tecnologia, ser um líder numa grande empresa de serviços na área da tecnologia, é pastor, então consegue se doar sua espiritualidade para outras pessoas, maratonista e um pouco mais do que a gente vai descobrir aqui hoje, né, com o Edivaldo Filho. Tudo bom, Edivaldo? Tudo bom. Primeiro, agradecer aí vocês por essa oportunidade de participar aqui do Fala Brocast. E agradecer também aí a plateia e o público que vai ser alcançado, que seja produtivo para todos nós. Ah, com certeza. Produtividade, essa é a palavra, hein? Essa é a palavra, tem que ser produtivo. Então, muito bacana, a gente se conhece já há um tempo aí, né, de alguns eventos e sempre tive essa curiosidade de a gente bater esse papo, porque dá para ver que você sempre tem, não só o trabalho, você é líder aí numa empresa grande de serviços na área da tecnologia, tem um time grande aí para liderar, né, e se espelhar em você. Tem também a questão espiritual, né, pastor lá na igreja, e ainda por cima, maratonista. A gente quer conhecer um pouco dessa história hoje. Um pouco do Edivaldo, né? Onde que se iniciou e onde foi entrando aí tantas atividades para você conciliar e contribuir um pouco, né? Para quem está nessa jornada louca. Então você sabe aí que o nosso público, a maior parte do Fala Bro, não só jovens que estão entrando na área da programação, mas também os nossos parceiros, clientes, que têm uma rotina aí caótica. Acho que todo mundo hoje, né? Com todo esse avanço. Então poder contribuir um pouco para a galera. Legal. Eu vou pular a parte de quando eu era criança, né? Que minha mãe falava que eu era muito interativo, mas eu acho que a gente vai crescendo e essa coisa não sai da gente. Então, quando eu fiz 15 anos de idade, por exemplo, estava na 8ª série, eu já queria trabalhar. E a minha mãe falava, não, mas você está na fase dos estudos, né? É hora de trabalho. Eu quero trabalhar, e foi ali uma negociação e ela cedeu desde que eu não piorasse as notas. E aí, desde lá, né, nessa hiperatividade, sempre estudava desenho, trabalhava, cheguei a trabalhar fazendo painéis de desenho final de semana, e a igreja, sempre acompanhando também desde criança. Então, um tempo muito, muito ocupado, e eu tive que aprender a lidar com essas coisas que eu gosto de fazer, para fazer todas elas. Não dá para fazer ao mesmo tempo, mas a gente tem algumas dicas de como você aproveitar enquanto você faz algo, já projetar para um outro lado, né? Eu estou no trabalho, mas estou projetando alguma coisa que eu posso usar na igreja. Eu estou na igreja, eu uso alguma coisa que eu posso usar no trabalho. Estou correndo uma maratona e estou aprendendo alguma coisa que eu vou levar, né, observando. Então você vai aproveitando o tempo para ir aprendendo. Isso é bastante legal. Muito bom. No meu primeiro emprego, quando eu, com 15 anos, fui começar ali a trabalhar... Você é de São Paulo? De São Paulo aqui? São Paulo. Ah, tá. Sou de São Paulo. Na verdade, eu nasci em Recife, mas vim pra cá muito pequeno. Caramba! Então, eu perdi todo o sotaque, mas eu falava carne, porta, porque, né, minha mãe, meu pai, enfim, com sotaque, mas depois perdi. O pessoal pensa que eu sou paulista, mas não. Agora eu sou meio paulistano e paulista, né? Tô em São Paulo, tô em Piracicaba, então... Ah, paulistano e paulista, Então eu tô ali nessa dinâmica São Paulo-Piracicaba e aprendendo aí mais alguns sotaques. Sotaques de Piracicaba muito bonito. E nesse primeiro emprego, então você leva valores que você tem, de ética, de moral e tudo, e você vai passar a ter contato com outras pessoas que têm outros valores, enfim, e que é bom. Minha mãe sempre falava assim, aproveita o que é bom, sempre aprende o que é bom, leva o que é bom de casa e traz o que é bom. E no primeiro emprego, eu lembro que uma das dinâmicas que era imposta para os novos contínuos, né, era contínuo que chamava na época, office boy, era assim, olha, você vai fazer um trabalho lá no centro, se você pegou a atividade para fazer no centro da cidade, então você vai ficar o dia inteiro, porque é assim que a gente faz, né? Se você vai em tal lugar, você vai tal tempo, tal, e eu falei, de várias coisas, né, não vou entrar aqui
Monta essa em outras roda e pontas. tal. Eu falei, ó, uma das coisas que eu não vou fazer é enrolar, isso eu não consigo, né? Eu faço tudo que vocês pediram, mas não, eu vou fazer o trabalho e volto para cá. Então, quando eu voltava para a empresa, né, fazia o serviço de manhã, chegava na hora do almoço, 1 hora ali, não tinha mais serviço para fazer, porque a empresa tinha aquela dinâmica, né? Quem vai para o centro da cidade não volta mais. Então, eu distribuo o serviço nos outros boys. Então, eu chegava e não tinha o que fazer. Então, eu ia procurar o que fazer, porque tempo é precioso. Então, eu ia no almoxarifado lá, que naquela época não era digital como hoje, tecnologia é bom, né? Hoje economizou muito papel, mas naquela época você dependia de muitos formulários. Então, você tinha um almoxarifado, e eu tenho toque, eu gosto das coisas organizadas, por tamanho, por cor. Ah, você tem isso? Eu tenho isso. E eu vim descobrir sozinho, lendo. Sempre gostei de ler, aprendi a ler antes de entrar na escola, ali insistindo com a minha mãe, porque eu queria saber as letras, as palavras, tal, tudo, então eu sempre gostei. Então eu fui descobrir essas manias que eu tinha lendo umas revistas. Ah, eu tenho toque. Nunca fui no médico para ele diagnosticar, mas a gente aprende, né, pela experiência. E aí aquilo era muito bagunçado, os formulários eram tudo muito bagunçado e aquilo me incomodava. Então eu falava para a menina, eu posso te ajudar aqui no almoxarifado? Ela pode. E eu comecei a organizar e ela começou a gostar daquilo e ela deixou meio que na minha mão. Então os usuários do almoxarifado, eles chegavam lá e eles pensavam que entrou na sala errada. Eles, o que aconteceu aqui? Né? Tudo organizado, tudo arrumado, tudo, né, do tamanho certo, né, tudo organizado. E aí eles começaram a gostar disso. Então eu ficava ali. Aí chegou uma hora que não tinha mais o que arrumar no almoxarifado, estava todo organizado, mas aí eu tinha tempo disponível. Então eu falei assim, poxa, vinha aquelas francesinhas bancárias, né? Na época era tudo no papel, se tinha que ticar se aquela duplicata foi paga ou não. Eu ia ajudar o pessoal da cobrança, acabava na cobrança, eu ia ajudar o pessoal do contas a pagar, tal. Começou a fazer uma rodada ali, né? Uma rodada. E isso era em 1988. Então, naquela época, qual era a dinâmica, né? O curso para você trabalhar era o quê? Datilografia, né? Tem até uma brincadeira legal, para quebrar um pouquinho. Hoje, os meus funcionários novos, né, da geração atual, né, a Z aí, Alfa, né? Agora a geração Agora é a Alfa, já 2010 para cá. Eles veem eu digitando no computador, eles falam assim, cara, que engraçado, você usa todos os dedos. E aí eu gosto de brincar, né? Eu falo, né, que eu tive contato com alienígenas. E eles me ensinaram a fazer com todos os dedos. Aí você está brincando, né? Eu gosto de brincar, você está de brincadeira. Eu falo, não, eu tenho contato com eles, chama datilografia. Datilografia, do passado. Então a gente ticava tudo aquilo na mão e tal. Então a empresa tinha a seguinte dinâmica naquela época. Você tinha que ter datilografia, não precisava ter faculdade, essas coisas, nada, você já ia trabalhar. E quem era promovido? Aquele que tinha mais tempo de empresa. Era assim que funcionava, né? Então, quem é que tem mais tempo de office boy aqui? Ah, é o fulano. Então, surgiu uma vaga na cobrança, ele vai trabalhar lá na cobrança. Mas quando eu entrei com essa dinâmica, arrumando meu xerifado, ajudando no contas a pagar, ajudando na cobrança, tal, enfim, surgiu essa vaga e aí mudou a dinâmica. A pessoa falou assim, do contas a pagar, não é justo vir uma outra pessoa só porque tem mais tempo, sendo que esse cara já está preparado. Eu vou ganhar tempo, vou ter que treinar um outro que nunca se interessou, e ele já está, e foi uma briga, uma negociação, e eu entrei para essa vaga. E isso gerou duas coisas na empresa. Uma foi o conflito, né? O colega que me colocou lá ficou muito chateado. Ele que te indicou? Ele que me indicou. Então seria a vez dele da promoção. E eu entrei no lugar. Então ele ficou muito indignado, chateado, falou na empresa, brigou porque era sempre o próximo, e aí eles explicaram a dinâmica, ele pediu as contas, saiu. Então causou isso nele, né? Vou sair porque eu não concordo. E nos outros causou o seguinte, pera um pouquinho, eu vou no mesmo caminho. Então começou agora todos os boys que estavam com tempo disponível querer ajudar alguém em algum lugar. E não tinha tanta demanda assim para tantos boys, né? Na época não tinha motoboy como hoje, era office boy mesmo sair na rua. Então ficava assim, não, gente, calma, eu posso ensinar um boy de cada vez. Então isso foi legal, porque a gente ficava numa sala, né? Os office boys ficavam numa sala, conversando, um tempo gasto, e agora eles começaram a aprender. E daí começaram a ter outras promoções nessa empresa, que era uma empresa de rolamentos, né? Voltada a você se preparou, então a vaga é para quem se prepara, para quem usou tempo aprendendo alguma coisa, né? Então essa foi uma experiência bem legal do início, né, que eu tive nesse primeiro emprego. E aí o Collor entrou na época, aí teve o plano do governo,
né, reteu alguns dinheiro, a empresa não podia mais bancar o meu alto salário, porque eu fui crescendo lá. Então você começou como office boy, aí você entrou para qual área lá? Aí eu entrei para cobrança como auxiliar administrativo, né? Aí depois eu já era um analista lá da cobrança, depois eu fui para contas a pagar. Aí né? foi indo para a área E financeira. eu fui para a área financeira. E isso é interessante, porque assim, a gente tem... O tempo é igual para todo mundo. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. E quem quer fazer tudo não vai conseguir fazer tudo, você tem que escolher. Uhum. E olha só que interessante, eu sempre desenhei por dom. Então, desde criança, desenhava. Minha mãe viu isso. E ela me colocou numa escola de desenho, que na época era por correspondência. Não sei nem se existe ainda hoje, é Instituto Universal Brasileiro. E eu fazia por correspondência desenho. Então eu falei, vou trabalhar em desenho. É o que eu quero para minha vida. Quando eu tive essa experiência nessa empresa, eu mudei. Eu ali no Contas a Pagar, cobrança, e eu tinha um contato com o banco, falei, quero trabalhar na área bancária. E quando eu saí de lá, foi isso que eu fui buscar. Então eu continuei o desenho, porque é hobby até hoje, né? É um Até hobby, hoje você até faz hoje. desenho? Hoje eu tenho um Instagram só para seguir comunidade de desenho. Tenho 2 Instagrams, um Caramba. para todo mundo e o outro E você só... posta os seus lá? Não, eu não posto os meus. Até porque hoje eu consumo informação, faço mais por hobby, eu ainda penso num tempo, lembra do tempo? Você tem que dedicar, porque isso é treino, né? Então hoje o meu tempo está direcionado para outra coisa. Mas eu tenho todo o material, eu acompanho, eu compro, eu tenho tudo lá. Falo para minha esposa, né? Um dia eu vou sentar e vou fazer desenho, vou ficar aqui desenhando em algum momento. Então, naquela época, né, eu falei, vou trabalhar num banco. E quando eu saí, foi o que eu procurei. Então, veja, você faz uma escolha no que você quer se dedicar. Eu saí da área do desenho para trabalhar num banco, na época era um banco que chamava Noroeste, nem existe mais, né? E me apaixonei por aquilo. Então, fui a vida seguindo nisso. Hoje eu trabalho numa empresa de serviços, né? Uma grande empresa de serviços que presta serviço para bancos também. Área financeira. Na área financeira, na área financeira. E com isso, no meio desse processo todo, eu ainda fui para a Pan-Americana de Arte, consegui entrar na Pan-Americana de Arte, e na época eu tive que decidir, falei, não, eu quero seguir por aqui. E aí eu deixei a Pan-Americana de Arte, falei, quero trabalhar. E naquilo que você escolhe, você tem que se dedicar. Então, de lá para cá, né, quando eu entrei, primeira vez que eu entrei no Noroeste, um outro amigo me colocou lá, e aí foi interessante também, porque a pessoa que eu entrei na vaga estava indo para um outro processo. Então ele não tinha tempo para me ensinar. Ele falava, faz assim, aqui é 1, aqui é 9, aqui é 2, e você põe esses códigos, tudo vai funcionar num borderô. E ele foi tocar a vida dele. E eu comecei a errar muita coisa, porque eu não sabia o que era 1, não sabia o que era 2, não sabia o que era 9. Hoje eu ainda lembro, 1 é cobrança, 2, 5 era desconto, 9 era calção, hoje eu ainda lembro os nomes. E esse meu amigo falou assim, olha, eu vou ter que te mandar embora. Eu te coloquei aqui, mas eu vou ter que te mandar embora, porque você está errando muito. Isso eu tinha uns 4 meses lá na minha função. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Quando ele falou isso, eu falei assim, poxa, eu vou ser mandado embora, ou eu paro, ou eu pelo menos aprendo o que eu estou errando, né, para eu poder, no próximo emprego, não errar mais. Então eu comecei a fazer. Na época não tínhamos smartphone, não tinha... A programação que eu aprendi na época era Basic 1, 2 e 3. Ah, você pegou Esse, ainda. eu tenho o diploma, tava mexendo essa semana em casa, tá lá o meu diploma, né? De Basic Minha lá. esposa vai jogar, eu falei, não, isso aqui funciona. Programador Eu sou aí. programador, deixa aqui, né? Basic 1, 2 e 3. Então, eu peguei e falei, vou aprender. Então, você tinha agendinha de telefone. Então, quando vinha um borderô, eu não perguntava para ele, porque ele tava sem tempo para me ensinar. E já tava bravo, tava furioso. Bravo. Então eu ligava na Bahia, por exemplo, numa agência lá na Bahia. Falava assim, ô meu rei, me ajuda aqui. Eu tenho um borderô, a pessoa que faz está de férias, eu não sei como é que é. O que você quer fazer? Um desconto. Ah, desconto é o código 5. Aí eu colocava e comecei a montar o meu script do trabalho. E fui naquele foco, fazendo isso com a minha atividade, e esqueci que ia ser mandado embora, mas aprendendo e fazendo. Deu 8 meses, né? Aí eu tinha ali uns 4 meses, agora eu tinha 8 meses na função. Esqueci do negócio de mandar embora, só fui focando em aprender. E com 8 meses surgiu uma vaga, né? Que eu era escriturário, surgiu uma vaga, que agora eu não vou lembrar o nome, mas era alguma coisa administrativo, que veio ainda por um bicho chamado Telex, a tecnologia. Nossa.
Naquela época era um telex, então você tinha aquela fitinha. Hoje o pessoal joga no Playland, né? Não sei, aquela fita perfurada. Sim, sim. Então era aquilo ali. Então vinha aquele código ali. Aí Cartãozão você pegava perfurado. aquela fita, colocava num processador lá. E ele rodava. Girava e digitava o que era. Aí meu chefe passou lá, viu a fita lá, colocou. Ó, abrimos uma vaga, indique quem na sua equipe pode ocupar essa função, que era entre o escriturário e o caixa. Né? Era esse auxiliar administrativo. E aí meu chefe pegou aquilo, levou para a gerente e falou assim, olha, eu quero o Edivaldo nessa função. Então você vê, ó, de uma promessa de ser mandado embora... Uma peixeira afiada ali, estava próximo de... Que o meu gestor, na época, não existia processo de feedback, mas foi um feedback que ele deu pra mim. Foi um feedback. Foi um feedback. Falou, ó, você tá errando e tal, e na sinceridade, pela amizade, ele falou. Então, você sabendo usar o seu tempo, e você administrando, você sabendo que posição você vai tomar à frente do problema, você pode mudar as coisas. Então, quer dizer, de uma demissão, eu passei para uma promoção, com menos de um ano na empresa, né? E aí, dali para lá, eu não parei mais, né? Então, aí eu fui aprendendo, e aí a ideia era crescer, e aí eu lembro que eu falava assim, pro meu chefe, não, você tem que fazer assim, tal coisa não está funcionando, por causa da equipe, né, e tal, tudo. Ele, não, né, não é assim e tal. E eu falava assim, quando eu for chefe, eu vou fazer tudo diferente dele, porque, meu, não é possível que ele não está vendo isso, né? E aí você, um dia, senta na cadeira, um dia chegou o momento, fui promovido para um cargo de gestão, coordenação de um processo de cobrança na empresa. Isso lá ainda, na própria empresa, nessa mesma? Isso eu já tinha saído, né, da empresa de rolamentos e estava agora no banco. E foi no banco que eu tive essa promessa de demissão e virou uma promoção. E aí nessa mesma agência que eu estava, que eu criticava ali o meu gestor, né, falava assim, quando eu for gestor eu vou fazer diferente. Quando eu sentei na cadeira, que eu enfim consegui um cargo, né, de coordenação, aí eu comecei a olhar das 10 coisas que eu prometi que ia fazer diferente, que na verdade 4 eram possíveis e 6 ele tinha razão, né? E a gente não consegue enxergar isso enquanto você não tem experiência. Então, assim, uma dica, né, que eu passo para as pessoas que estão começando é assim, esteja sempre aberto a aprender. Sempre, você não é dono da razão, você não conhece, você sempre tem um espaço. Saber voltar atrás, porque o que acontece, Igor, às vezes algumas pessoas, porque ela cravou 10 coisas que ela ia fazer diferente, só para manter ali o ego, ela quer fazer. O ego destrói, né? E aí destrói, entendeu? Então você tem que chegar lá e bater um tapinha nas costas, que eu fazia com ele, falava assim, daquelas 10 coisas que eu falei, tem umas que não dá para fazer, né? Falei, e ter a humildade de, né? Humildade. É como uma escada, né? Como uma escada, que é o ponto que eu ia entrar. A gente estava aqui nos bastidores falando, né? E a metáfora que eu gosto de usar é da escada, né? Então você pega uma grande escada, como eu gosto de rock, né? Então a música tema para mim é Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Então você imagina aquela escada indo para o céu, eu tô aqui embaixo no início dela e o Igor já está lá no meio, né? Então o Igor lá de cima está me dando orientação. Quando você subir aqui, não vem pelo lado direito não, só pelo lado esquerdo. Eu daqui de baixo estou assim, quer mandar na minha vida? Eu gosto de andar do lado esquerdo da escada. Por que ele quer que eu vá pelo lado direito? Só que quando você está diante de uma escada, né? E eu creio que o público aqui, quando for numa escada, vai olhar diferente as escadas agora, né? Enquanto você está aqui, você consegue ver algumas plataformas, né? E você consegue ver o que e tem fica até ali. Claro, fica óbvio, né? Ali tem uma poça d'água, então eu vou pelo lado esquerdo. Não, ali a escada não tá legal, tá suja, eu vou pelo lado direito. Você consegue ver. Só que chega uma hora que você não consegue ver, porque a escada é alta, é longa, você só consegue ver o horizonte. Só que quem tá lá em cima consegue dar orientação. Então, a gente tem isso, né, de tomar decisão com aquilo que a gente já pode ver, né, mas também ser receptivo para aquele que já trilhou um caminho e pode te orientar. Isso vai economizar tempo. Porque às vezes você vai lá e vai por aquele caminho que insistiu, aí você passa por um caminho de lama, você passa por um caminho de dificuldades que você podia subir mais rápido por aquele que você foi orientado. Então, nesse processo, eu fui aprendendo a ouvir, porque eu era um pouco teimoso, né? Eu queria fazer as coisas do meu jeito, né, e tal, enfim. Eu brinco que, assim, do meu primeiro cargo de gestão para esse hoje, se eu pudesse voltar naqueles primeiros funcionários que eu fui gestor, eu tinha muito que me retratar, né? Porque a gente vai meio bronco, né? E hoje... E até o tempo vai mudando. No começo, né? Acho que a gente... Já faz um tempo também, né? Até antes da área da tecnologia, tive outros negócios, tive loja, tive outras... E eu me estressava demais, cara.
não sei se é no começo, mas passava muito nervoso, muito estresse, ficava nervoso, tal, estressava. E depois você vê que você aprende a lidar com naturalidade, né? Você vê que tudo tem jeito. Só não tem jeito pra morte. Só não tem jeito pra Não, morte. isso aqui dá um jeito, isso aqui... Como eu sou E uma aí você vai pessoa levando com uma leveza, né? Como eu sou uma pessoa que creio, né, assim, numa vida após a vida, as pessoas perguntam pra mim assim, existe vida após a morte? Eu falo, eu acho que não, mas existe vida após a vida. Né? Você está vivendo agora e depois dessa vida você pode ter uma outra vida. Então, para a morte também tem jeito desde do que você creia, né? Uhum. Mas essa questão do estresse... No início, né? Você fica muito... Essa questão do estresse me lembra uma coisa que eu aprendi também com o tempo. Por que eu ficava estressado? No começo. Porque você quer a coisa do seu jeito. Então eu quero pôr no Igor a roupa que eu visto. E não cabe. Você sabe que eu fiquei olhando os podcasts, né? E aí eu vi o pessoal vinha de terno, né, tal. E eu falei assim, caramba, será que eu tenho que ir todo chique lá? Ah, que mesmo, teve mesmo. Aí eu falei, professor. Aí eu falei assim, não, o Igor fica toda à vontade, conheço os meninos lá, eu vou à vontade também. Né? Isso aí. Não vou de pastor, não. Não precisa... Então, a gente quer fazer as pessoas fazer do nosso jeito. E isso é ruim. Então, eu gosto muito de metáfora. Então, eu uso muitas metáforas que eu aprendi. E eu recebo feedback de funcionários hoje, dessa geração alfa agora, né? E eles falam assim, nossa, eu adoro o seu jeito de falar, porque você dá muita metáfora, isso a gente guarda, né? Isso. Então, eu aprendi o seguinte, hoje eu chego para minha equipe, isso é diferente, ó, lá atrás, quando eu comecei, era assim, faça do meu jeito. Não, olha, você não mediu. Eu tô olhando aqui, eu era desenhista, eu conseguia fazer as coisas sem régua, acertar 1, 2, prática, né? Fiz desenho mecânico, fiz desenho... Então, você não mediu, isso aqui tá errado, né? Faz assim e tal. E tava bom o trabalho, porque você precisa da informação, né? E eu queria tudo, né? Então eu aprendi, hoje eu tenho uma metáfora que eu falo assim para minha equipe. Eu assumo uma equipe e falo assim, gente, como é o meu jeito de lidar com vocês? Eu dou uma folha em branco para vocês. E eu vou falar para vocês assim, olha, eu quero no final do dia essa folha pintada de amarelo. Amarelo nem é a cor que eu mais gosto, tá? Mas como eu usei a primeira vez essa cor, eu não consigo me desligar dela. Eu gosto de azul. Mas eu falo assim, pinta essa folha de amarelo. É isso que eu vou te dar aqui de missão pro dia, pro mês, tal, enfim. Se você vai pintar de canetinha, que leva tempo, ou se você vai pegar uma brocha, vai pôr um balde, vai passar na folha e me entregar, para mim isso não importa. É o teu jeito. Eu quero a folha de amarelo. Qual que é o teu papel comigo? Na hora que você me entregar a folha de amarelo e eu criticar, falar, pô, mas esse amarelo é muito claro. Você falou amarelo, você não falou. E eu gosto dessa liberdade com as pessoas que eu faço gestão. Você pode interagir, eu não sou o cara que eu só posso falar e você não. Exato. Então você tem que vir e falar. Porque isso economiza tempo. Porque pensa assim, se você não permite as pessoas falarem com você... Isso é péssimo. O que acontece? Você vai descobrir isso muito tempo depois pela Rádio Corredor. Então é legal você manter um canal sincero. Então, do mesmo jeito que eu tô pronto a te falar alguma coisa, eu tenho que estar pronto a receber. Então eu falo para eles, chegou no final do dia e eu criticar o amarelo, você pode mandar uma de volta para mim. Você não falou cor, você falou amarelo, você não falou que era claro, escuro, né? Você não falou que era de canetinha, que era de pincel, tá? Folha amarela aí que você pediu. E eu não tenho o que reclamar, porque eu não especifiquei, né? Na tecnologia a gente tem que saber especificar. Senão você pede uma coisa, vem outra que você não pedir. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer este modelo de gestão com as pessoas e, poxa, super deu certo, porque a pessoa ela faz com a roupa que ela gosta de vestir, com o jeito que ela gosta de fazer. E o que eu quero no final é o resultado, não é do meu jeito. Eu preciso de um resultado. Então, quando você deixa esse clima mais leve, né, isso ganha tempo. Porque você ficar explicando para o outro, né, não, faz assim, porque e tal, só para você poder manter o seu jeito. Aí você distancia do resultado, o projeto fica caro, né? Eu, durante essa jornada, né, trabalhei com projetos também. Então, fiz um curso, tem coisas que você não esquece. E eu lembro que no projeto você tem o caminho crítico, né? Então, você faz aquela espinha lá e você tem aquelas atividades críticas, que é o caminho crítico. Aquilo não pode atrasar. As outras atividades paralelas você tem margem de antecipar. Postergar. Mas não adianta antecipar, porque o caminho crítico é quem manda, você só vai usar aquela atividade lá. Então você tem umas que você pode atrasar, mas você pode atrasar até um certo limite. Então você tem que ter o foco naquilo ali, né? Então o que eu quero é o resultado. Então eu coloco para eles o resultado, a metáfora é essa. Agora o que eu falo no final do dia? Eu falo, o que eu não vou aceitar? Como é que eu vou te avaliar?
Se você chegar no final do dia para mim e falar assim, olha, eu não pintei minha folha de amarelo, só pintei a metade, mas eu ajudei o Igor a pintar dele de azul, eu ajudei o Davi a pintar dele de verde e tal e tudo, a sua avaliação vai ser pela sua folha de amarelo. Porque você tem que interagir, Tem mas que desde que o contribuir para seu aqui. tenha entregue. Né? Agora é legal você falar, pintei minha folha de amarelo e ajudei. Ah, isso é legal. Esse é o diferencial que também vai contar na nota individual. Não vira meio que uma muleta, assim, né? Isso, vira uma muleta e não vai e tal. Outra coisa que economiza tempo, e aí eu com as minhas metáforas, isso funciona melhor com mulher. Eu falo que as mulheres, mas eu explico para os homens também. Eu falo, as mulheres têm que ter 2 amigas, sempre. A falsa e a verdadeira. Né? Então você vai para um casamento lá em Piracicaba, que lá tem um sol para cada um, né? Aí você vai, a menina, né, coloca lá um vestido de lantejoula, todo brilhoso, né, tal. Aquele sol. E o casamento é às 10 da manhã. Aí ela não tá se sentindo bem, tá na dúvida, ela fala assim, vou ligar pra minha amiga falsa. Vou ver como é que tá isso aqui, pra ver qual a opinião dela. Aí ela liga, o que a amiga falsa vai dizer? Você tá louca? Sol de manhã, isso é roupa pra noite. Roupa que brilha pra noite. De manhã é uma coisa mais leve e tal. Mas ela tá em dúvida ainda, né? Então ela vai lá e faz o quê? Ela liga para a amiga verdadeira. Deixa eu consultar a amiga verdadeira. Né? A falsa vai dizer, desculpa, a falsa vai dizer assim, usa esse aí, tá muito legal. Lantejoula, é isso que eu pensei. A falsa vai dizer isso, né? A verdadeira vai dizer o quê? Você tá louca, né? Pro dia, não é isso. Então, você precisa ter para você poder tomar a decisão que você quer. Você não pode ir pelos outros. Mas eu uso essa metáfora para o quê? Para ganhar tempo. Porque quando eu tenho uma equipe, a primeira coisa que eu falo, eu vou me apresentando, né? Eu falo da folha amarela, eu falo das 2 amigas, que tem que ter a falsa e a verdadeira. Que já vai entendendo o seu... Isso, para poder ganhar tempo. E aí eu falo assim, então quando eu vou no feedback, eu falo pro funcionário que vai ser avaliado, lembra da metáfora das 2 amigas? Lembro. Se ele não lembra, eu recapitulo na hora, né? A verdadeira e a falsa. Eu falo, então, aqui agora tá a amiga verdadeira. Porque eu quero ganhar tempo. Eu quero chegar para você e eu quero dizer para você sem enrolação. Porque qual era a experiência que eu tinha com os feedbacks? Né? É que tinha muita enrolação, muita flor, né? Para depois não dizer claramente o que você quer. E ficava aquela coisa, né? Isso. Então, quando você se abriu com o outro, né? Quando você é sincero, quando você coloca o teu estilo, quando você fala como você é e você permite ouvir o outro como é, então você ganha muito tempo. Então eu falo assim, então aqui tá a amiga verdadeira, para falar com você, né? E você precisa melhorar nesse ponto. E você é bom nesse ponto. Cara, feedbacks que demoravam 2, 3 horas, eles vão virar muito produtivo ali em 30 minutos, muito claro. E aquilo não vai doer no próximo, porque você já acordou esse jogo antes, né? Agora, é lógico que a gente vem de uma geração que eu adoro papel e caneta, né? Sou daquela geração lá, geração... X, né, que veio depois do Baby Boomers. Né? Até peguei aqui, porque um dos pontos que a gente vai falar é justamente isso, né? Continuando na gestão do tempo, mas essas gerações e as mudanças que a gente está sofrendo, né? Então a gente vê que o comportamento está mudando. Então, até a forma como as pessoas estão encarando família, encarando trabalho, depois eu quero que você navegue em cima disso. Mas vou te recapitular. Então, quem nasceu de 46 a 64... são os boomers. Os boomers. E entre 65 e 80, a geração X. Prazer. De 81 a 96, a geração Y. E de 97 a 2009, a geração Z. E de 2010 a 2025, agora aí a geração Alpha. Isso. E aí o que acontece? A boomers, né? Ela viveu o quê? Aquela época da guerra, né? Pegou ali, né? Tudo, tal. A gente, no meu caso, né, geração X, a gente pegou o quê? Aquele momento do Woodstock, era aquele movimento hippie, né? Tava acontecendo ali em 69, eu nasci em 73, então essa geração vai até 84, 85. Então, na minha infância, eu fui vendo essa coisa da liberdade e, aqui no Brasil, acontecendo aquela coisa da ditadura militar também, né? E aí você passa disso, vem a outra geração que já está se preparando para o quê? Para a virada do milênio. Se você olhar... Eu vivi em 2 séculos, né? No 20 e agora no 21. Aí, né? Pegou a cruzar, né? Eu vivi o analógico e o digital. Então, se você não é uma pessoa adaptável,
você perde muito tempo. A resistência faz você perder muito tempo, né? Então, e aquilo vai te engolir. A tecnologia, ela vai te engolir. Eu cheguei a fazer gestão de equipe na mesma empresa que eu estou hoje, num processo que ainda existe até hoje, que tinham 150 pessoas. Hoje ele funciona com 1/3 disso. Então, a tecnologia, as coisas elas vão vir. Isso realmente tem que ser aberto, tem que ser adaptável, né? Tem que ser adaptável. Então, quando eu olho assim, eu falo assim, poxa, como é que eu consigo usar daquilo que eu gosto, daquilo que eu não abro mão, com aquela pessoa que está comigo? Então, tinha um gestor que ele usava uma expressão assim, ele sabia que eu era detalhista, né? Então ele falava assim, Divaldo, olha, eu quero que você faça isso daqui, mas, olha, eu quero que você faça isso no papel de pão. Era a expressão, né? Ou seja, coisa rápida, coisa né? rápida, no papel de pão. Ele sabia que eu ia fazer planilha, eu ia fazer um negócio da NASA com fórmula tal, o PowerPoint para apresentar. Ele, não, isso aqui é só um protótipo, quero um papel de pão. Então eu uso hoje essa expressão, né, com eles, eu falo assim, olha, você pode fazer no papel de pão. Embora essa expressão não é muito necessária hoje. Hoje a geração, ela é prática. Ela entrega coisas práticas, né? Às vezes um caminho. Eu ouvi, né, uma matéria de alguém, de uma grande empresa aí, que um dos requisitos que ele avaliava para contratar pessoas de programação era se a pessoa era preguiçosa. Então ele tinha todos os psicólogos que ajudavam naquele lance da entrevista para descobrir se aquela pessoa era preguiçosa. Programador. Por quê? Porque o preguiçoso ele vai achar o menor caminho. O preguiçoso não quer detalhe, ele não quer dar volta, ele não quer andar e tal. Então, você vê, hoje você fala assim para alguém, né? Poxa, ser preguiçoso é uma coisa ruim, né? Depende. Tudo você pode usar em alguém. Eu acho que o time tem que mesclar, né? Você tem que mesclar. Ter vários perfis, né? Você tem que ter de todos. Se você só tiver gente do mesmo jeito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem criatividade. Né? Não tem a criatividade, essas coisas. Então, quando eu olho que a gente vive em 2 séculos com pessoas, né? Dos 2 séculos, eu tenho na equipe gente madura e tem gente... Isso, essa é a minha dúvida. Hoje no seu time, né, tem pessoas de todas as equipes, e não só no seu time, mas você convive, né, igual na igreja, imagino que você dê muitas orientações, né, para os jovens, para as famílias. E eu queria entender, né, a gente explorar um pouco aqui, essa diferença entre as gerações, né? Você deve ter notado, como você falou, vivenciou em mais de um século aí, então você notou essa diferença, né, acho que no primeiro momento, a geração, principalmente aqui, a geração Y, aliás, a X era muito voltada ao trabalho, né, trabalho acima de tudo, o trabalho era o templo e a família, né? E aí depois na geração Y teve um pouco disso, né? Teve essa carga também de ter uma boa carreira e tal, e nasceu um pouco desse empreendedorismo, né? Foi onde teve esse estalo do empreendedorismo. E da Z para cá, né? Isso é segundo os estudos, né? Foi onde mudou. Agora é muito mais qualidade de vida, muito mais eu ter a minha liberdade geográfica. Então, como que você lidar com essas diferenças, né? Em relação a essas mudanças da geração? Isso é muito interessante e eu consigo responder. E conciliar com a vida, com a família. Hoje eu também, até desculpa te interromper, né? As novas gerações também mudou um pouco esse conceito da família, de construir um lar, ou sair de casa, ter um lar. Então tudo mudou, né? Você sabe que eu lembro que a primeira vez que eu fui liderar um grupo de jovens na igreja, isso foi no ano de 1999. Né? Então ainda a gente não tinha muito acesso à tecnologia, essas coisas, era tudo papel ainda tal, e eu senti o desejo de dar instrução para esses jovens. Eles tinham que estudar, eles tinham que se preparar para o futuro, e daí eu fui pesquisar na internet, na época, né, que era discada, algumas coisas, e quais vão ser as profissões do futuro. Então tinha assim, vai ter o gestor de nuvens, porque havia uma época que o clima ele vai estar tão descontrolado que você vai precisar ter um gestor de nuvens para poder aproveitar aquela época da chuva e tal, tudo. Umas coisas assim bem bizarras, né? Estética de órgãos, né? Internos, tal, tudo. Coisas que você não imaginava. Muitas dessas coisas já aconteceram, né? Outras ainda tá aí para acontecer. E eu usei como base para eles, assim, você tem que estar preparado. Quando Salomão, que era o filho de Davi, do rei Davi, né? Na Bíblia, ele foi construir o templo, né? Até então o templo era uma tenda e agora precisava construir um templo. Então Salomão ele vai lá no rei Irão e fala assim, olha, eu preciso de ajuda, né? Preciso de material e preciso de gente para fazer aqui.
Ele foi no mercado de trabalho. Eu brinco, eu falo assim, o próprio Salomão, ele fala assim que tudo que existe já existiu. Então, eu falo assim, a internet hoje, né, é uma forma de ver os dados e as informações irem. Mas a internet sempre existiu, só que de forma analógica, né? Porque a rainha de Sabá saiu lá da terra dela para vir ver a inteligência de Salomão. Como é que essa informação chegou lá? Por uma rede. Um contando para o outro, um contando para o outro, só que demorou mais tempo, né? Então, se você acha que a internet de escada era ruim, Imagina na boca a época boca, dele era né? bem pior, mas a coisa funcionava, né? Então, nessa questão do trabalho, ele foi no mercado de trabalho da época. Ele foi lá, sabia que tinha um rei vizinho, parceiro, e que tinha produtos e que tinha mão de obra. Então, ele foi e falou, então eu estou mandando para você carpinteiros, estou mandando, enfim, ele põe lá as especificações. E aí eu falei para os jovens assim, então você precisa estar preparado para o futuro. Você vive o presente, mas se prepara, porque esse futuro, ele vai chegar. Então, na época foi engraçado, porque eles falam, não, essa função não vai existir, isso não vai ter, né? E hoje a gente vê muitas dessas coisas acontecendo, né? Lá dentro, hoje, no nosso mercado de trabalho, né? A gente vê muitas coisas que a gente achava inimagináveis hoje acontecendo. Um carro andando sem um motorista, por exemplo, né? Sim. Então, são coisas que a gente não vai. Então, como é que a gente vive, né, com essa geração que tem uma parte que ainda é presa no passado, né? Tem uma parte que já está no presente e se brincar, já está no futuro. Então, o que eu aprendi naquela época com os jovens? Em 99, eu aprendi que o jovem ele é muito dinâmico e que se eu ficasse num modelo igual sempre existiu, que a escola dominical era por uma revistinha, e você ficar, eles enjoam, eles não querem mais. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a fazer estudos, comecei a fazer esse tipo de coisa. E um trimestre eu fazia pela revistinha e tal. E eu aprendi que o jovem ele ficava preso quando você fazia coisas novas, né? E então eu consegui durante um bom tempo, eu editei um jornal na época, pra você ter uma ideia. Comecei a fazer uma matériazinha para os 40 jovens. Aquilo virou 500 tiragens por mês na época, que todo mundo queria a matéria. Eu dizia o que acontecia na igreja, o que a gente estava ensinando de aula, eu dava curso teológico por ali, né, algumas dicas, tal, enfim. E aconteceu isso naquela época, enfim. Quando eu olho isso lá em 99 e eu olho agora a geração que trabalha agora, o que eu vejo, né, na questão da qualidade de vida? Hoje eles não ficam presos. Você vê, eu tenho 30 anos na empresa que eu estou, né, vou fazer 33 anos, na verdade, na empresa que eu estou. Hoje você não acha pessoas que estão Que tem nos tanto empregos tempo, que assim. tanto tempo. As pessoas hoje são assim, olha, eu vim aqui, eu quero entregar o meu trabalho e eu quero reconhecimento, né? Tem pessoas que ela quer um reconhecimento não monetário, né? Ela não está interessada no monetário, porque o que ela ganha tá bom para ela viver, qualidade de vida. Tem pessoas que querem o reconhecimento monetário, tem pessoas que querem o status. Eu tenho gente recém-contratada que ela quer o status, já deixou claro isso na entrevista. Então a gente está trabalhando com essas pessoas, porque senão eu perco. Um Né? status, em que sentido, assim? Hoje eu sou analista 1, mas amanhã eu quero ser analista 2, quero ser o 3 e eu quero fazer... Tá nem olhando o valor, tá só querendo... Tá querendo aquilo lá. Então hoje como é que eu consigo... Atualizar o LinkedIn, rede social, Isso. a gente entra nisso depois também, porque é um negócio que... Isso, por exemplo, né, isso que você falou do LinkedIn, né, eu demoro a atualizar o meu, atualizei recentemente, acho que ano passado, né, tal, enfim, e já eles, não, estão toda hora lá atualizando e colocando alguma coisa, mas aí o que acontece? Então, esse público hoje, que a gente contrata, se você não tiver dinamismo, e a tecnologia ajuda nisso, na atividade, você ficar muito naquele mesmice, num processo, você perde essas pessoas, porque eles estão acostumados, é outra velocidade. O que explica legal isso é uma experiência. Por exemplo, na minha época de infância, meu pai sentava em casa e escrevia cartas para Recife, porque a nossa família era de Recife. Ele ficava uma semana escrevendo essa carta, porque selo era caro e o tempo para chegar lá demorava. Então ele escrevia para lembrar que ele escreveu tudo, 3, 4, 5 páginas de carta. Depois de 5 dias escrevendo, ele fazia cada neto, né, que eu, né, pro meu avô lá, fazer uma frasezinha, tal, tudo mandar. Essa carta ia chegar lá 5 dias depois que você postasse. Meu avô ia ler, e aí ele ia
entender aquilo lá. Vamos supor que meu pai estivesse falando assim, olha, eu quero quebrar uma parede da casa aqui em São Paulo, o que que você acha? Você deixa, né? Porque, enfim, e tal. Então, até meu avô ler isso e responder, deu um mês. Olha só como é que era o WhatsApp tempo. E hoje. nesse um mês, o que que você faz? Você vai vivendo a vida. Então, você não tem estresse, você não tem ansiedade e tal. Hoje, como é que é? Tinha Hoje tudo, você né? sai, né? Fala assim, olha, vou ali comprar pão. Aí você está no caminho para ir comprar pão. Aí quando você pega o celular, já virou, não, passa no açougue e faz não sei o quê. Não vai tal. Você tinha um objetivo que viraram vários objetivos. Isso gera ansiedade, isso gera estresse, era tudo, né? Naquela época a coisa ia mais devagar. Então, você tem que saber lidar com essa velocidade de informação hoje e falar assim, pera um pouquinho, de tudo que veio aqui agora, porque lembra, na vida, como um projeto, a gente tem um caminho crítico. Se você não observar o seu caminho crítico, você vai se perder nas coisas. Então você vai ter que calcular tudo aquilo e dizer, não, alguma coisa vai ficar de fora, né? Alguma coisa não dá. Então você vai fazer o quê? Deixa eu fazer o que é importante. Porque se eu não fizer o que é importante, ele vai virar urgente e crítico. E aí eu vou começar a me dedicar nas coisas críticas, porque eu não cuidei na hora certa, e aí agora as outras coisas importantes que eu poderia estar fazendo sem estresse, elas estão fazendo o quê? Aí vão virar críticas, né? Aí você começa a encher só um baldinho de coisas críticas, porque você não aprendeu a gerenciar o importante, né? E aí você está tratando só no Um crítico, né? crítico. Então chega uma hora que você precisa dar uma parada e falar no que eu tenho que focar agora, né? Você se organiza hoje assim, já também? Você tem alguns momentos de ócio criativo, você fala, não, esse é o momento, ou um lugar, de repente, que você consegue se reconectar. Isso. E esse lugar eu achei nas corridas. Foi nas Então, corridas. Aí que entra as maratonas. há 10 anos atrás, 10, não, uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu estava muito acima do peso, né? Fui numa consulta, o médico falou assim, olha, você vai morrer, né? E ele falou, é bom que você morra, né? Foi trágico, o médico foi bem assim. Eu já passava com ele há uns anos, né? Porque imagina que você fica aí e alguém tem que limpar você. Isso vai ser ruim, né? Melhor você morrer. Você não está se cuidando. Tudo desorganizado, os Nossa, exames. quando Aí ele falou assim, você quer fazer o quê? Você vai mudar a alimentação, vai fazer atividade, você quer remédio? Eu falei, não gosto de remédio, eu vou mudar. E aí uma informação, quando vem te dar um choque, ela, né, você começa a trabalhar para aquilo. E eu falei assim, pô, vou começar a caminhar. Até então eu não sabia o que era corrida. Eu olhava São Silvestre na TV e eu falava assim, nossa, que bando de gente boba. Não tá vendo que só um vai ganhar? Para que tudo aquilo de gente, né? E eu não pleno entendia. ano novo e Eu não tal. entendia, para novo. Comecei a caminhar e nesse processo, nesse foco que eu fiz, comecei a ler. Em um mês eu perdi 4 quilos, em 2 meses perdi 8 quilos, estava com 90 e poucos quilos. Na jornada eu cheguei até 72 depois. Cheguei a eliminar esses quilos, cheguei. E nessa de caminhar, um amigo meu falou, por que você não corre? Eu falei assim, não sei correr e tal. Ele falou, não, experimenta. E aí eu fui correr, né? O Marcelo trabalha comigo. Aí fui correr, treinar, né? Falei, deixa eu ver se eu consigo correr. Eu corri 50 metros, quase tropecei na língua. Aí falei assim, eu tinha um parque, né? Ele tinha 1,3 km e era marcado o chão. Então eu comecei a correr 50 metros, andava 200. E aquilo foi mudando. Daqui a pouco eu estava correndo 100, 300, 400, eu comecei a correr 1 km. Daqui a pouco eu estava correndo 2, 4. Ele falou, vou te levar numa corrida. Consegui uma inscrição de graça para mim, subsidiada, né? E eu fui correr. Minha primeira prova que eu fiz foi de 8 quilômetros. Eu fui sem pretensão porque eu não sabia como é que era, fui porque ele insistiu. Larguei um pouco mais atrás e fui correr sem pretensão. Aquela época, eles premiavam a pessoa da prova e premiavam também as pessoas que eram pelo sindicato. Eu estava correndo pelo sindicato. E a pessoa que ganhou no quinto lugar pelo sindicato ganhou com um tempo de 36 minutos, a prova de 8 quilômetros, o quinto lugar. E eu fiz em 38 minutos. Mas sem correr, porque eu não sabia a dinâmica, esse negócio Ficou de feliz da vida. posição, de tempo. E aí eu me apaixonei por aquilo. Nossa, eu corri aquela e hoje eu tenho mais de 350 medalhas. Ganhei um segundo lugar numa corrida lá no autódromo. Quem me deu o troféu na época foi o Emerson Fittipaldi. Era patrocinada pelo Santander essa corrida. E aí desde então eu não parei. E aí foi interessante porque numa época de trabalho, fazendo um curso de gestão, a gente tinha que apresentar um projeto que a gente ia dar e o professor ele estimulava, não fiquem preso só ao trabalho.
Vocês podem dar projeto de vida também, né? Particular. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou fazer uma maratona. E eu era o único cara com um projeto que não era do trabalho e aquilo ficou interessante para o professor. E eu coloquei lá como é que eu ia me planejar e fazer, e de fato eu fiz, fiquei com contato dele na época, passei quando eu entreguei, né, o meu projeto, e fiquei. Já corri 3 maratonas até hoje, gosto mais da média distância, né, até 21 quilômetros, 42 é muito sofrimento. Caramba. E 21 quilômetros também é puxado. também é bastante, mas é mais gostoso. E aí já fui correr no Rio de Janeiro, já fui correr a meia do Rio, a Pampulha, já fiz prova de montanha em Santana do Parnaíba, em São Roque e tal, enfim. Então, para que você consiga fazer todas essas coisas, você precisa realmente abrir mão de umas. Lembra que eu falei que eu gosto de desenhar? Então, é uma coisa que eu não perdi. Mas, cara, eu não consigo focar nisso agora. Eu tenho outras coisas para dar atenção. Igreja, família, trabalho e tudo, enfim. Então, eu administro o tempo com aquilo que você tem que ser adaptável. Né? Eu tinha uma coisa importante, que era cuidar da saúde. Então, eu tive que abrir mão de outras coisas e investir tempo naquilo. Então, nesse momento da corrida, é o momento que eu me reconecto. Então, na hora que eu estou correndo, eu estou meditando nas palavras da Bíblia, eu tenho inspirações para sermões, eu penso em pessoas que estão com dificuldades, eu vou ali correndo e fazendo as minhas preces, minha oração por aquela pessoa ou por alguma situação. Então, nessa hora é a minha hora. Eu estou ali eu sozinho, aquela coisa no ar livre, não gosto de academia, aquele ambiente fechado, eu estou no ar livre, correndo, olhando, a natureza fala comigo, cenas que você vai vendo no cotidiano, no dia a dia, vai te dando respostas. Bom, né? E coisas, né? Nessa de aproveitar o tempo, me fez lembrar uma outra coisa que é legal. Lembra que eu falei o seguinte, tempo você não recupera, esse negócio assim, eu vou ganhar tempo. Não, ninguém ganha tempo, você só tem esse tempo, né? O que você faz a Bíblia tem um versículo que Paulo vai dizer assim, nós temos que remir o tempo, né? E quando você vai no significado dessa palavra, quer dizer o que? É resgatar, né? Então, um escravo, ele ia ser remido, né? Ele era resgatado, né? Então, você vai resgatar o tempo. Então, o tempo que eu estou gastando com Reels, por exemplo, assistindo, né, coisas sem utilidade, eu não consigo economizar tempo, mas eu consigo resgatar esse tempo. Então, eu estou criando um hábito em casa agora, por exemplo, eu pego o celular e eu deixo um canto, para eu ir fazer alguma coisa. Porque se ele ficar aqui no bolso, mensagem, notificação, você distrai fácil. Então, você resgata o tempo. Então, como é que você pode resgatar o tempo? Primeiro, você vendo o que você pode cortar. Não é deixar de fazer, é fazer da forma correta, né? Com o tempo que aquilo requer, não mais do que o que ele requer. A outra coisa é assim, eu lembro de uma época de agência, meus funcionários, a gente fazia reunião toda segunda-feira, e quando surgia algum tema, né? Eu lembro que uma vez uma funcionária falou assim, mas foi só foi uma vezinha, chefe, né? Chamava de chefe na época. Foi só uma vezinha que eu fiz isso, né? Aí eu falei assim, então tá bom. Então nós vamos ter reunião segunda-feira e o tema para a reunião, eu assisto o filme Vida de Inseto. Eu adoro assistir os filmes da Pixar, da Disney, tem muita lição. Então como é que eu ganho tempo? Eu estou assistindo um filme e durante aquele filme que eu estou assistindo, eu consigo ter experiências para sermões, eu consigo ter experiência para o trabalho. Eu já consegui resolver problemas assistindo um filme. Então, não é só por ver, não é só um lazer por lazer. O que eu aprendo com isso? Quando estou na igreja, né, pregando, ensinando alguém, o que eu posso levar daqui para o trabalho? E as reuniões, nós temos reuniões mensais lá na empresa, temos reuniões com o diretor, temos com o superintendente e tal. Eu aprendo muito com os meus diretores, com os meus superintendentes. Cada minuto é um aprendizado, né? Cada minuto. Tem coisas que dali viram sermões, tem coisas que dali viram aprendizado. E hoje, como que é essa sua contribuição assim, na igreja? Contando um pouquinho, né, fazendo esse último paralelo. Você tem os sermões, aconselhamento, como que funciona essa rotina sua hoje? Então, por exemplo, vamos pegar o ano que passou, foi 2023, eu tive nesse ano liderando o grupo de jovens, mais uma vez, 99 tinha sido e agora de novo. E você vê como é que a experiência muda, né? Para esse ano 2023, por exemplo, eu fui orar, né?
pedir uma inspiração para um tema, e me veio um tema lá em Provérbios 16:3, né, que você entregar os teus projetos na mão de Deus e Ele vai prosperar os teus projetos, né? Então, usamos isso como tema, mas eu vou falar para jovens. Então, esse versículo era a base, mas eu falei, ó, o tema desse ano vai ser os jovens e seus assuntos. E isso foi muito interessante, porque funciona assim na igreja. Você chama alguém para palestrar e você dá um tema, um versículo tema para a pessoa, né? E ela vai falar daquilo. Então, não que condiciona, porque ela que vai buscar o estudo, ela que vai orar e vai buscar de Deus aquilo que ela vai ministrar. Mas quando você põe assim o jovem em seus assuntos, causou o seguinte nos palestrantes que eu chamava. Nossa, mas interessante, né? Qual assunto? Falei, o assunto que você quiser. E aí, que você entende que é da vida dos jovens. Então, o primeiro mês, janeiro, aí eu fiz um projetinho, você vê, a gente vai trazendo coisa do trabalho, da igreja, coisa da igreja para o trabalho. Então eu fiz um projetinho, então eu fiz um plano, falei, então vai ser os jovens seus assuntos, né? E eu abri, né, em janeiro, falando para eles assim, olha, você tem que viver o presente, mas preservando o futuro. Embora você não sabe o futuro, amanhã a Deus pertence, né, o ditado popular, e é uma realidade, mas eu não posso viver insensatamente hoje, só para hoje. Esgotar tudo e... Esgotar tudo hoje. Eu tenho que viver pensando, ó, eu vou ter um futuro. Então você não pode desperdiçar as coisas do futuro no presente. Porque se o futuro chegar para você e você não estiver pronto, você vai ficar na mão, né? Então eu abri com isso. Aí veio o segundo palestrante, ele falou sobre procrastinação. Aí você vê, eu coloquei lá os jovens seus assuntos, esse era o projeto para o ano que Deus pôs no meu coração, e começou a surgir os temas. Ele falou sobre procrastinação. E foi muito interessante, porque na Bíblia tem todo mundo conhece, né, a história de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, tem o faraó, e tem as 10 pragas, e uma das pragas que aconteceu naquela época foi as pragas das rãs. E Moisés chega para Faraó e diz, esse Faraó fala, ó, fala para o seu Deus tirar as rãs, eu vou deixar vocês irem, eu não aguento mais as rãs e tal. E Moisés chega para ele e fala assim, mas quando você quer que tire as rãs? Poxa, se eu pergunto para você uma coisa que você quer, e a sua necessidade é agora, qual é a resposta mais óbvia? Agora, né? O Faraó fala assim, não, amanhã. Né? Então, ou seja, ele escolheu viver mais uma noite, mais um dia com as rãs que estavam incomodando, né? Então ele trouxe esse tema da procrastinação, que é isso, você aceita viver mais tempo com o problema que está fazendo você perder tempo. E aí foi, então teve uma outra palestra sobre identidade, nós tivemos temas sobre tradição e tradicionalismo, foi fantástico, um pastor presbiteriano esteve lá nos visitando e trazendo isso, porque o tradicionalismo é assim, eu faço porque todo mundo faz, minha família faz, né? Então eu sou católico nominal, sou cristão nominal, é um tradicionalismo. A tradição não, eu sei porque eu faço, né? Eu entendo isso aqui, eu sei porque eu faço. Então assim, eu consegui durante esse tempo trabalhando, consegui levar muita coisa para agregar na igreja, nos temas, nas pastas que eu cuidei, de forma de dar um sentido, de não ser uma coisa que... Sabe aquela coisa que é de última hora? Não tem pra fazer, vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Preparou mesmo. Isso não era. E até uma época eu e o pastor, né, presidente lá, conversando sobre o tema, ele falou, mas é que tá assim. Eu falei, não, já tenho um projeto para ele. Passei para ele quais eram as outras pautas, né? Então, falei, eu lembro que até isso foi em setembro, agosto mais ou menos. Falei, não, olha, a gente tem essa pauta aqui que vai acontecer esse tema até dezembro. Estava tudo planejado, né? Então, eu acho que isso é bom da igreja para o trabalho, né? A gente não mistura, lá é trabalho, aqui é religião, mas as pessoas sabem que eu sou pastor. Mas o conhecimento sabe da minha espiritualidade, então às vezes as pessoas vêm e fazem perguntas, então ali naquela hora do café, naquela hora você vai e faz, e você consegue aplicar as coisas da igreja no trabalho, né? Tem uma experiência em que Moisés, ele tinha 1.200.000 pessoas, mais ou menos, para ele dirigir no deserto, e ele queria fazer tudo sozinho. E o sogro dele vem visitar ele, Jetro, e fala, mas por que você está aqui o dia inteiro no sol? Não, é que o povo vem com alguma causa para mim e eu tenho que atendê-los. Aí o Jetro falou, mas você vai morrer, você não vai aguentar. Porque como é que você vai atender tudo isso? Muita gente. Por que você não faz o seguinte, por que você não divide isso em grupos? Você põe os líderes, os team líderes, né? E eles veem as causas pequenas eles resolvem, e só aquelas que são mais importantes ela traz para você, e Moisés, poxa, Moisés põe essa dinâmica. Então, por exemplo,
Estas coisas, embora hoje é muito comum no meio profissional você ter, mas às vezes na estrutura que você está na sua empresa não tem, né? Então, por exemplo, na minha estrutura lá, você tem o especialista, você tem o líder, né, e tal, enfim, nesse meio caminho não tem. Então hoje eu faço o quê? Eu tenho algumas pessoas que são os team leaders. Então eu já ponho temas com eles, eu já ponho aquele processo que ele tem que fazer, assuntos, né? e eu deixo isso muito claro. A comunicação é a melhor coisa para você economizar tempo. É você falar assim, ó, por que eu estou fazendo isso? Fazer a coisa compartilhada, sabe? Poder ouvir um pouco e arredondar, Sim. mudar, adaptar. Porque no papel, na técnica, a gente aprende muita coisa, né? Você vai lá e faz e tal. Eu lembro que os programadores que fazem os meus desenvolvimentos, aqueles enquanto tecnologia não faz aquele que vai rodar mesmo, a gente tem ali alguma coisa em Axis e tal, tudo. Então a dica é, faz e documenta. Quem documenta? Você já pegou algum Axis documentado? É muito difícil. Só se o cara ganhar para fazer isso, senão não vem. Então, a comunicação, ela ajuda você a ter muita economia de tempo. Então eu gosto de deixar claro, olha, nós vamos fazer assim, por causa disso, qual que é a sua opinião, tal, tudo. Uma outra dica que você ganha muito tempo, você tem uma equipe e você tem aquele cara que ele topa tudo, que ele é pra frente. Você tem aquele cara que é mais devagar, mas ele é muito bom. Você tem aquele cara que corre muito. Então você tem um que você tem que segurar e tem um outro que você tem que puxar, né? E você tem aquele cara dentro da equipe também, que é o cara que ele é influenciador, né? Mas ele é o cara que ele é sempre do contra, ele é o cara que ele pode pôr um projeto para água abaixo. Esse é o seu cara no grupo. Porque ele tá lá, porque ele é importante, né? Se ele só fosse um cara problema, você não estaria com ele lá. Ele está lá porque ele desempenha alguma função, alguma parte técnica, algum conhecimento que é importante. Mas ele tem isso que é dele. Então, geralmente, quando eu vou numa equipe, é esse cara que eu acho primeiro. Aí eu pego esse cara e trago ele para mim. Porque se eu ganhar esse cara, eu ganho todos os outros. Então eu nunca chego numa reunião e falo assim, nós vamos fazer isso e isso se eu não alinhei com esse cara antes, numa conversa, num café, sem querer e tal, tudo, pá. Porque depois que eu alinhei com ele ali na mesa, alguma coisa, lá na reunião ele não vai poder dizer diferente, porque na reunião eu já vou até com exemplo. Eu falo, tava aqui conversando, inclusive com o Igor, e a gente viu que é melhor esse caminho. Eu matei o cara, a fala dele. Qualquer coisa que ele poderia falar, que ia virar um conflito, alguma coisa. E reconhecer a influência da pessoa, né? Reconhecer a influência da pessoa. Nem... Então é isso. E paralelo eu vou fazendo isso. Eu vou dando os feedbacks, dizendo, olha, você é uma pessoa que influencia. Então você tem que pensar, na hora de falar, influenciar por bem. Porque se você não tomar cuidado, você vai levar todo mundo, debandar todo mundo para um lado, né? Isso é melhorando. Igor, uma coisa que eu aprendi nesse tempo de gestão toda é assim, eu tive que, durante todo esse tempo, fora aquilo que quando vem da empresa, que é questão monetária, questão de quadra, questão de tecnologia que veio e a pessoa saiu e tal, mas demitir uma pessoa, porque ela não está desenvolvendo, porque ela não... Eu acho que eu fiz isso 2 vezes em 30 anos lá com gestão. Eu acredito na pessoa, eu falo, as pessoas são recuperáveis. Nessa última leva, eu tive uma experiência interessante, que eu tinha uma team leader, falei, você vai treinar fulano. E fulano tem essa deficiência. Eu identifiquei isso na entrevista, ele teve uma conversa muito clara comigo, dizendo qual era o problema que ele tinha. Eu apostei nele, porque ele se formou em algo, eu não quero dar detalhes para não expor a pessoa, mas assim, ele se formou em algo que requer muito comprometimento. Então eu acho que vale a pena a gente investir nele. E ela, não dá. Falei assim, não vai. Tal. Esses dias, um pouco antes de férias, ela veio, eu queria te agradecer, porque você foi me dando os caminhos e, cara, ele está indo super bem. Então, ou seja, aquela pessoa que parecia que não ia dar certo, agora é uma pessoa essencial. Então eu aprendi assim, as pessoas, elas todas são recuperáveis, todas você só tem que achar o caminho. O caminho que você usa para um não é o mesmo para o outro, né? Porque como é que eu falei, então nós como gestores a gente tem que ser adaptável, né, ao momento, porque você tem um objetivo, empresa, a coisa, objetivo, tem que ser claro. Se você não dá um objetivo claro, você vai perder tempo. Então você tem que chegar e tem que falar assim, olha, nós estamos neste número e nós temos que chegar neste número. Então, por exemplo, eu gosto da gestão à vista. Eu gosto de ter ali os indicadores, os workflow, adoro acompanhar para o workflow. Eu gosto de ter a operação na mão, enxergar ela.
E eu consigo enxergar ela ali, né? Então aí eu vou lá pelo indicador e falo assim, olha, nós temos este número e nós temos que chegar neste número aqui. Claro, estamos no 1, temos que chegar no 2. Ponto. Esse negócio de subjetivo, você vai perder muito tempo depois. É verdade. E o cara não sabe para onde ir. A outra coisa que ganha tempo é você dar uma meta que a pessoa desenvolve enquanto ela está fazendo a atividade dela. Não adianta você fazer assim, vamos supor, você tem um desenvolvedor, né? Aí você vai dar uma meta para ele, e ele é um dev, tá lá, desenvolvendo, mas você dá uma meta para ele que ele tem que vir pegar pessoas para o podcast, né? Preparar pessoas, não é o viés dele, né? Mas você quer dar essa meta para ele. Tem a ver com o que ele faz? Ele gosta? É algo que... Porque tem gente que tem as duas pontas, né? Para esse faz sentido, mas para aquele não. Se você der uma meta dessa para ele, é impossível para ele. Ele não vai fazer, ele vai desgostar. Então, dentro da equipe, você tem que achar o que cada um gosta. Explorar. E isso é conversando. Esses dias eu recebi um feedback de uma pessoa que saiu da empresa, muito querida, e a gente estava se dando bem, ele trabalhava num outro processo, mas que se interagia com o meu. E a gente criou uma afinidade ali, poucos meses, né? E ele veio. Eu achei super legal, porque quando ele saiu, ele fez questão de ir lá na mesa e falar comigo que estava saindo. Eu até achei que era brincadeira, né? E eu falei, cara, que dica você dá para mim como gestor? Não era gestor dele, tá? Que dica você dá para mim como gestor? Né? Que eu vou continuar, você está saindo, eu lamento, porque aqui a gente vai crescer muito, né? E você é um perfil importante. Ele falou assim, cara, a dica que eu dou é: a empresa não é só números, não é só entregar, não é só meta. É pessoas, ouve as pessoas. E aquilo me tocou muito, porque a gente tenta, né, conciliar, mas a gente não olha muito. E olha, isso tem o quê? Uns 2 meses que ele saiu, eu já fazia isso um pouco por outros aprendizados, mas eu procurei focar mais isso. Hoje eu chegava lá na empresa, eu chegava lá e, bom dia, falava de longe, né? Eu já faço questão de chegar, passar na mesa, perguntar, lembrar que você foi no médico. Que eu sou meio assim, ó. Né? Você deu bom dia? Você foi no médico ontem, né? Você é meu funcionário e você foi no médico. Aí você veio hoje. Meu raciocínio lógico, eu falo o seguinte: o Igor tá bem, ele veio trabalhar. Então eu só falo, bom dia, Igor, é o seguinte, aquela folha de amarelo já tá pronta? Aí o Igor vem, que ele é mais sentimental, fala assim: bom dia, chefe, para você também. Foi bem no médico ontem. Eu fui lá, não era nada demais. Então... tem que ter. Isso daí é um negócio que você desenvolve. E eu tenho isso dos meus funcionários porque eu abro isso para eles. Eu falo, gente, eu sou meio assim do raciocínio lógico e eu economizo um tempo. Então, quando você vê que eu dei uma gafe na humanidade, por favor, me dá o feedback na hora. Que eu compartilho também, falo. Se eu não estiver bem também... Fala com a galera. Comunicar, eu quando não chego bem, eu falo, gente, hoje eu não tô bem, então se eu escorregar numa coisa, palavra, num jeito e tal. Então, essas coisas são... E aí, pra gente concluir esse episódio, que tá muito boas dicas, por mim eu ficaria aqui, ó, horas. Acho que ainda falando sobre a gestão do tempo, né? Uma dica que você deixa aí pros bros que estão assistindo a gente, né? Pra gente encerrar qual é a principal mudança? E eu acho que está muito ligado ao mindset, igual você já falou, já deu várias dicas aqui, que o tempo é de cada um, todo mundo tem 24 horas, é escolher, é priorizar e tal, mas como quebrar esse paradigma, como mudar assim, esse mindset para conseguir ter mais controle e atenção ao seu dia a dia e à gestão do tempo? Igor, assim, ó, e o público, né, que está tendo acesso aqui, a dica que eu dou é assim, você falou uma palavra aí que ela é a correta, quebrar o paradigma. E isso tem que ser um esforço, porque pensa assim, não sei se acontece com você vai num restaurante que você está habituado a ir e você pediu a primeira vez um lanche, e você sempre vai pedir aquele lanche, você fica sempre pedindo aquele, você às vezes não muda, né? Então, que exercícios eu comecei a fazer? Eu comecei a me policiar e me obrigar a fazer coisas diferentes. Coisas boas, né? Naturalmente aqui, né, o público aqui já sabe. Coisas ruins não, coisas boas. Então eu vou num restaurante que eu estou habituado a pedir aquele mesmo prato, e eu falo, não, hoje eu vou mudar. Às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Então, assim, a dica que eu dou para que as pessoas possam mudar é que elas realmente mapeiem. O pior cego é aquele que não quer ver. Você precisa se enxergar, você precisa ver qual é o seu problema, você precisa ver que chama-se humanidade. Eu preciso do Igor. Tem coisas que o Igor tem que eu não tenho.
Tem coisas que eu tenho, né, que você não tem. Então, é uma troca. Então, você precisa chegar e dizer assim, a quem eu posso recorrer? Você tem que ter na igreja, na família, o amigo, né, que a gente hoje tem esse negócio do Facebook, amigos, tal, né, mas na hora que dá um problema, só fica um. Né? É esse aí. Então, você tem que saber que você precisa de ajuda, saber pedir essa ajuda e se esforçar. Quando você mapeia, você fala, meu problema é esse. Então, vou pegar um exemplo do celular. Cara, eu gasto muito tempo procrastinando no celular. Você já mapeou o seu problema. Se esforce, pegue o celular, crie um hábito. Onde eu vou pôr para eu lembrar disso? Eu vou pôr ele na gaveta... tem que ser uma coisa inusitada, tá? Eu vou pôr ele na gaveta das colheres na cozinha. Vou pôr lá. Porque isso vai te lembrar... Por que você está fazendo isso? Por que você põe o celular na gaveta das colheres da cozinha? É porque eu estou me disciplinando com uma coisa. Tentando quebrar um paradigma. Se você pôr na mesa, você pôr ali, você vai passar, você vai pegar. Então, você. Reconhece. Nós temos na vida muitas coisas para melhorar, para resolver, lembra? Você tem área financeira, você tem área familiar, você tem área espiritual, você tem trabalho, você tem um projeto, você tem o conflito entre os colegas, você tem várias coisas. Então, escolhe uma. Qual que é aquela mais crítica? Começa por ela. Se você começar por várias, você vai desistir, porque você não está habituado. Então é igual ler um livro. Você vai começar a ler, vou começar a ler um livro. Você vai pegar um livro de 500 páginas? Você não vai ler. Pega um de 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Então escolhe uma coisa simples. Vou emagrecer, porque, né, quando eu comecei a correr, eu queria emagrecer. Eu não foquei em 20 quilos. Eu foquei em 1 quilo, 2, 4. Quando eu comecei a melhorar meu tempo na corrida, eu não foquei em 5 minutos. Eu foquei em segundos. E é interessante, porque chega uma hora que você consegue melhorar segundos na corrida, né? E segundos, você vibra. Cara, eu melhorei 5 segundos no meu tempo. 5 segundos, o que é 5 segundos? Vai correr, né, a 16 km por hora. E você vai ver que 5 segundos ele vai ser... Faz toda a diferença, toda a né? diferença. Muito bom, Jordan. Olha, para quem estava aí... com receio do primeiro episódio, né, da primeira participação no podcast, foi muito bacana. Foi várias dicas, um conteúdo super rico aí que você passou. Sobre tempo, acho que a gente conseguiu passar de tudo, né? E assim, já deixo aqui já o convite para um próximo episódio, viu? Porque a gente falar novamente de alguns temas que a gente consegue entrar aí em detalhes. E aí você, bro, que está assistindo, quiser deixar aqui nos comentários uma dica também sobre um próximo tema para a gente abordar aqui com o Divaldo. E se você gostou desse conteúdo de hoje, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal. Toda quinta-feira um novo episódio falando sobre tecnologia ou também de vida, tempo, tudo que a gente precisa aí para ter uma boa qualidade de vida, né? Então, deixar um abraço para a galera, pode deixar aí para a gente... Opa, quero agradecer demais aí a galera que acompanha aqui, né, o Fala Broadcast, né? Muito importante, estava falando pro Igor, né? A gente não tem tempo para todos, mas eu gosto de ir lá olhar uns temas, dizer para você que seja diligente, ponha compromisso naquilo que você vai fazer, dedica corpo, alma e espírito. Se você tem alguma espiritualidade, uma religião, foque nisso, né? Para um tempo de inspiração, para você poder ter um direcionamento, né? Eu sou cristão, a Bíblia para mim é um manual completo. É o único livro que você pode pôr numa biblioteca, alguém já disse isso, né? Fala a minha. Né? Você pode pôr um livro de física, a mais atual, e a Bíblia numa biblioteca e deixar. E daqui a 100 anos você ir lá e pegar os dois. Esse vai precisar de atualizar e a Bíblia vai estar sempre atual. Né? Então a ciência cada vez mais comprova isso. Então eu acho que é muito importante nessa busca de economizar o tempo você ter espiritualidade em primeiro lugar, você ter família, você ter a parte do trabalho, né, que ela é importante. E agradecer aí o seu tempo aí de nos ouvir. Muito bom, isso aí, bro, também. Um agradecimento aí. Esse foi mais um episódio do Fala Broadcast. Se você gostou, deixa o joinha e até o próximo. Um abraço.